Oi, gente. Acho que eu tô ao vivo, né? Sempre fico na dúvida nesse início. Vamos esperar as pessoas entrarem e começarem a dar sinal de vida. Ah, agora eu recebi. Oi, Predo. Tudo bem? Como tá, Chica? Tudo certo? Oi, mãe. Oi, Cíntia. Aquela que vai falando com todo mundo que entra. Oi, Neto. E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Todos bem nesta quarentena? Todos reparando no meu cabelo pintado? Obrigada, de nada. Quero muito conhecer a Chica, ansiosa. Ai, gente. Hoje eu tô aqui. Tudo bem? Então tudo certo, tá ótimo. Esperar um pouquinho. Hoje a gente começa a nossa temporada de convidados especiais, muito, muito especiais, pra live, pra gente bater um papo. Ai, gente, vocês gostaram da pintura? Ficou bom, né? Pra primeira vez ficou bom. Então, mas como eu estava dizendo, hoje a gente começa a nossa série de lives instrutivas, tá bom, queridos? Porque isso aqui não é bagunça. Um oi pra todo mundo que tá entrando. Mas basicamente a ideia é que a gente aproveite esse momento, esse espaço, pra gente bater um papo, pra gente conversar sobre diferentes assuntos, pra gente tirar algumas dúvidas, pra gente conseguir aprender também, né? Por que não? Saudades, saudades, senhor cacheiro. Saudades, beijo é tu. E hoje, a convidada de hoje é a doutora Milda, que vai iniciar essa série de lives com a gente. Vou iniciar em grande estilo com a participação dela, que é psiquiatra. E a gente vai bater um papo sobre diversos assuntos. Vocês já fizeram algumas perguntas pra mim anteriormente, mas óbvio que vocês fiquem à vontade pra interagir aqui, pra tirar outras dúvidas, fazer outras perguntas. Pois é, cadê a doutora Milda? Deixa eu ver se ela já entrou na live. Eu não sei se ela já entrou, pra ser sincera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que ainda não, mas a gente espera, não tem problema nenhum. A gente bate um papo enquanto isso, porque tamo aí, né, pessoal? O que mais que eu tenho pra contar pra vocês? Então é isso. Na verdade, tem uma programação. Fiz uma programação mês inteiro, tá na metade do mês já. Mas basicamente a ideia é que a gente tenha lives, 2 lives por semana, com convidadas diferentes. Todas as convidadas são mulheres, cada uma com sua especialidade, com sua fortaleza, pra falar um pouquinho, pra conversar um pouquinho com a gente. E a ideia é que seja algo bem nosso mesmo, uma troca bem legal, para que a gente consiga, enfim, sair da live um pouquinho melhor do que a gente entrou, ou aprendendo, ou rindo, ou fazendo os dois. A ideia é esta, tá bom, queridos? Ai, gente, mas a gente tem que dar uma esperadinha aí pra doutora Milda entrar. E aí eu convido ela. Eu nunca convidei, mas eu acho que aparentemente é bem intuitivo, é bem fácil. Então a gente vai conseguir, tá bom? Vai dar certo. Aqui esfriou muito em São Paulo. Não sei se aí no Rio esfriou também. Aí no Rio não, né? Tem muita gente falando que tem aí que não é do Rio, na verdade. Porque essa live está pelo Brasil inteiro. Ai, gente. Vamos... Deixa eu ver. Deixa eu descobrir enquanto isso, enquanto a doutora Milda não entra, deixa eu descobrir esse mundo de lives. Deixa eu descobrir um pouquinho aqui. Dá pra fazer muito... Peraí. Desativar... Não quero desativar comentários. Entendi. As perguntas que vocês... Na última live que eu fiz, ficou muito... Tipo, como vocês interagiram muito, o que é maravilhoso, o que é ótimo, acabou que eu não consegui ler todos os comentários.
Então, existe, tipo, do lado da caixinha de comentário tem uma interrogação que dá pra gente, que dá pra vocês fazerem perguntas se vocês tiverem. Mas podem interagir também normalmente que a gente vai dando jeito. A gente vai falando, vai lendo, vai falando, vai lendo. E é isso. Deixa eu ver, cadê, doutora? Será que eu vou levar um bolo dela? Não, né? Não, imagina, ela não faria isso. Ela não faria isso. Vamos esperar um pouquinho. Vamos falar de coisa boa. Ah, a Milda entrou. Oi, doutora Milda. Vou convidar você para participar da live comigo. Vamos ver. Já convidei, acho que demora um pouquinho para ela aparecer. Olá! Olá, você tá boa? Também você? Tudo bem. Vamos lá? Ai, que bom! Vamos lá. Primeiramente, eu queria agradecer você, viu, doutora Milda? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, e por estar aqui para, enfim, bater um papo comigo e para a gente contribuir um pouquinho para a quarentena de todo mundo, tirando algumas dúvidas, conversando sobre alguns tópicos que são super relevantes, super importantes. E estou muito honrada que você aceitou Isso, meu convite, está aqui para bater um papo comigo. é um prazer para mim estar aqui com você. Que Muito bom, mesmo. que bom. Me Então, me remoça também. ai, que linda. Para a gente começar, eu queria Hum, pedir para você se apresentar para todo mundo, contar um pouquinho Vamos quem é lá, você, um pouquinho da sua história, enfim, fique à vontade. vamos lá. Bom, eu sou brasileira, filha de imigrantes árabes que vieram para o Brasil depois da Primeira Grande Guerra, como eles dizem. E nunca acreditei muito que meu pai concordasse que eu estudasse medicina. Mas quando eu falei para ele, ele não criou caso. Eu sou de uma Ele disse época em ok. que os rapazes predominavam nas turmas, as moças eram muito poucas. E eu levei meu curso, eu fiz. Hoje, a escola que eu fiz faz parte da Universidade do Rio de Janeiro, da Unirio. Aham. E era a Escola de Medicina e Cirurgia, e ainda é a Escola de Medicina e Cirurgia, que é a Faculdade de Medicina da Unirio. E eu comecei a estudar lá, e lá fiz toda a minha vida acadêmica. Eu logo fui monitora e segui até em histologia, mas fui levando a psiquiatria e a histologia paralelamente. Eu precisava de trabalho, também tem Aham. isso. E medicina o dia inteiro, não dava mesmo para eu fazer outras coisas. E aí fiz uma série de estágios bem variados em psiquiatria, que sempre foi o meu foco. Eu ia Acabei, perguntar isso. Desde sempre você gostou, você sabia que você queria seguir a psiquiatria? sempre quis, sempre me interessei pela psiquiatria. Tanto que meu marido foi quem me convidou para dar plantão com ele. E eu fui dar plantão e acabamos namorando e casando, né? Olha aí, tem Aí interesse por trás. vamos encurtar a história. Ele é psiquiatra, tivemos 2 filhos que também são psiquiatras, né? Então, Então nós peraí. somos Então, a família é a inteira família psiquiatra. inteirinha. Uma das minhas noras é psicóloga, para você ver. Mas nós somos Tô achando o máximo perfeitamente. isso. Você está achando o máximo. Mas Como é que nós. é isso, Milda? Desculpa. Como é que é isso, Não, assim? humilda mesmo. Vamos lá. Não, no dia a dia é tudo normal, não tem problema nenhum. Nós somos uma família Você não dá uma e, por julgada? Vocês acaso, não dão somos uma médicos diagnóstica? psiquiatras.
Vocês não dão uma tá? diagnosticada no Mas outro, assim? Olha, Milda, hoje você está com um comportamento digno de um transtorno de ansiedade. Não dá, como é que é? Gente, a família inteira de psiquiatra. Eu teria medo de sentar numa mesa que eu ia me sentir julgada. tu corre tudo tranquilamente, tranquilamente. Mas que Não legal, que sei, bom. eu tenho 4 netos, um casal de cada um. Não sei se eles também farão medicina, não sei, não sei mesmo. Mas uma com certeza não. A mais velha, filha do mais novo, ela se interessa por cinema. Então ela não vai fazer psiquiatria de jeito nenhum. Os outros ainda Os outros ainda não sabem. Então quer dizer não. que é uma família de psiquiatra. Adorei. Achei o máximo. Achei, É, no mínimo, curioso. temos várias correntes dentro da família, mas é psiquiatria tudo. Tudo é psiquiatria, tá? Porque dentro da psiquiatria existem várias correntes, é isso? Existem várias correntes. Em medicina, como em outras áreas também, né? Em outras profissões, existem várias correntes, né? Entendi. E a gente converge, diverge, converge, diverge, mas vai tudo bem. Vai tudo bem. Então tá bom. E nessa quarentena, você tá com seu marido aí, né? Ele trabalha mais do que eu. Ele vai ao consultório sempre, né? Entendi. Psiquiatria foi uma das especialidades que o Conselho Federal considerou prioritárias. Existem Aham. outras, né? Porque realmente a população precisa de um apoio, né? A gente sabe disso, né? Então, todos nós temos trabalhado um pouco, nós não paramos de trabalhar, né? Ou online ou presencial, mas todo mundo está trabalhando. E vamos ajudando da maneira que a gente pode, né? Porque a quarentena afeta as pessoas de maneiras diversas. Nem todo mundo tem o mesmo comportamento, né? A grande questão aqui é que a quarentena, enfim, é algo novo para todo mundo, né? Acaba que cada um fatalmente vai reagir de uma forma, mas a gente está vivendo realmente um período de muita incerteza, é tudo muito novo e foi tudo muito de repente. Então, um dos motivos de eu convidar você para estar aqui comigo hoje, conversando um pouquinho e tirando algumas dúvidas, é porque eu realmente acho, assim, e aí falando agora, obviamente por experiência própria, todo mundo. Existem pessoas que estão conseguindo, que podem, né? Tem esse privilégio de conseguir ficar em casa, trabalhando de casa. Tem outras pessoas que não, que estão tendo que trabalhar, sair para trabalhar mesmo assim. Mas óbvio que tá pairando aí no ar enfim, um misto de emoções. Todo mundo tem dias bons, dias não tão bons assim. E acho que tem muitas dúvidas em cima disso, porque acho que como é tudo muito novo, e eu acho que na quarentena é tudo muito intenso também. Então, assim, quando eu fico chateada, eu fico muito chateada, porque acho que essa quarentena tá potencializando muito os nossos sentimentos. Eu acho que é até difícil a gente conseguir lidar com todos eles e saber, ou tipo, interpretar eles, e ter realmente ali o pé no chão de que não, tudo bem, é um período diferente, enfim. Então, antes desse nosso encontro aqui, eu até eu botei uma caixinha no meu Instagram para as pessoas já se anteciparem com algumas perguntas. E muitas das perguntas que as pessoas fizeram, trouxeram, levantaram, foi realmente em relação à ansiedade que esse momento tá trazendo pra gente. É, tem mais uma dúvida aqui do Marcelo que eu já vou ler. Marcelo, tá aqui. Pode deixar que eu leio. Eu tô aqui tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Tô eu posso aprendendo ler esse negócio de também. live. Ó, o Marcel tá perguntando como lidar com a necessidade psicológica de se produzir coisas nesse período de isolamento. Porque muita gente. Porque assim, a gente precisa ter algo para fazer, né? As pessoas têm necessidade de preencher o tempo. Então, enfim, como é que você está enxergando esse momento de quarentena, Milda, assim, nos quesitos psiquiátricos mesmo, assim, né? Nessa condição de ser humano que está em casa vivendo um período muito diferente? Vamos lá por partes, né? Vamos. As pessoas reagem, como eu já falei, de maneira diferente. Alguns têm muito medo de sair,
Chega ao ponto de pessoas que eu escuto, né, porque procuram muito por telefone, WhatsApp, essas coisas, que tem medo até de abrir a porta para jogar o bicho fora. Chega a este ponto. Outras não, outras convivem bem. O momento psicológico é muito difícil realmente para a maioria das pessoas. Dizer que todo mundo fica bem o tempo todo, não fica. Não fica mesmo, né? Porque paira em cima da gente a incógnita da doença. Não é só a quarentena. Paira para nós também a incógnita da doença. A gente não sabe nada ainda. E já tem muita coisa que veio à tona. Mas dentro da ciência, isso ainda é muito pouco. Isso ainda é muito pouco. Então, o nosso psicológico, de todos, e aí é de todos, o nosso psicológico fica muito afetado. Uns mais, outros menos. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Se você sente que neste momento você não vai produzir e você não tem horário a cumprir, veja bem, você falou, muita gente está trabalhando de casa. Realmente, muita gente está trabalhando de casa. Alguns têm horário a cumprir, tem que ficar na frente do computador, do celular, um tempo certo e um horário fixado. Outros não, outros só têm tarefas. Então, o Marcelo está perguntando como ele pode lidar com isso. Vai depender de como ele vai encarar isso aí também. Por quê? Porque fica muito difícil para você cessar totalmente aquilo que a gente estava acostumado, né? A gente saía, batia papo, saía para trabalhar, saía para se divertir, para fazer compras, ou para fazer os esportes que a gente gosta. Eu, por exemplo, caminhava todo dia aqui no Aterro do Flamengo. Não vou mais. Mesmo liberado, eu nem tenho ido. Tento caminhar um pouco, eu vou à rua, eu caminho. Eu não estou totalmente isolada, não mesmo. Não estou. Até porque não tenho condições de ficar totalmente isolada, né? Dizer para você que isso não me afeta? Afeta todo mundo. Afeta a mim, afeta você também, Marcelo. O psicológico da gente fica muito difícil. Então, a gente tem que tentar uma maneira de, como você disse no princípio, ocupar o tempo, né? Fazer o que gosta dentro do espaço que a gente tem. Valorizar o nosso espaço interno. Tem gente que vê filme o dia inteiro. Eu não vejo filme o dia inteiro. Não consigo. Ou então, dorme mais, come mais. Tem até uma pergunta sobre isso, não é? Tem. E é bem Tem. linha com o que o Pedro aqui falou pra gente. Ó, perguntou, ele falou: em momentos como esse, as síndromes compulsivas de comida, de gastos, limpeza, tendem a se agravar mais? E o que seria o Tem. ideal, sem recorrer a medicamentos, né? Essas tendências aumentam, essas compulsões, entre aspas, porque nem sempre são compulsões, mas realmente você está em casa, você belisca uma coisa ou outra, se controlar é muito difícil, a não ser que você seja muito bem orientado nesse Orientado. ponto, né? E você tenha consciência de que não, isso vai me fazer mal, eu não vou fazer. Eu estava bem gordinha, perdi 2,5 kg. Por quê? Porque agora quem cozinha para mim sou eu não como na rua, né? Então, eu que faço tudo. Então, como eu, muita gente. Agora, outras não. Outras Uhum. aumentaram o consumo de alimentos, de bebidas. A gente sabe que no momento no mundo ocidental, no oriental, não sei te dizer, mas no mundo ocidental a gente sabe que o consumo de bebidas aumentou muito, não Sim, aumentou pouco, né? sim. né? É uma válvula de escape, a comida é uma válvula de escape, né? E agora, a obsessão por limpeza
talvez já existisse, mas você não ficava naquele ambiente o tempo inteiro para poder você fazer isso. Aham. De arrumação, você vai. Você tem tempo? Ah, que bom, vou arrumar minhas gavetas. Mas quantas vezes você já arrumou as gavetas? Se você arrumou mais de uma vez, se você bagunçou, você arruma de novo. Mas se elas estão arrumadas e você foi arrumar mais uma vez, é bom você pensar duas vezes, tá? Para e pensa. Peraí, isso não está me fazendo bem. Vou procurar outra coisa para fazer. Ok? Respondi? Respondeu. Minha mãe tá falando aqui que arrumou várias vezes as gavetas. Várias. Mãe, depois dá uma Mãe, ligada pra doutora Milda, tá bom? a mãe nem vai na porta de casa. Minha mãe não vai na porta de casa, exato. Pois é. É normal, né? Nesse período a gente tá, obviamente, a ansiedade paira aí no ar, porque, como você falou mesmo, é um momento muito incerto. Muitas das perguntas que fizeram dizem respeito a como é que eu identifico um momento que, ok, é uma ansiedade por conta do momento, ou é uma. Tô comendo um pouco mais por conta do momento, ou em que momento, como é que eu identifico que, nossa, não, talvez eu esteja perdendo o controle, preciso procurar, preciso da ajuda de um psiquiatra, de um profissional, preciso tomar remédio. Esse limiar, esse limite entre o que é, tipo, aceitável e o que não é, acho que beirou quase todas as perguntas que fizeram aqui anteriormente para eu trazer para você. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Realmente, o comportamento de todos nós mudou. Mudou mesmo. E acho que a doutora Milda travou para mim. Que estava latente lá. Mas eu acho que não é a hora de você sair correndo. Se você não tem um psiquiatra, não é. A não ser que você esteja muito angustiado. Isso aí sim. Aí você deve procurar mesmo. Se você estiver muito angustiado, se você sentir que precisa de ajuda, neste sentido, você deve procurar. Mas o primeiro passo é: vamos parar e pensar. Epa, o que eu estou fazendo? Foi o exemplo da gaveta que eu te dei, né? Aham. Já a gaveta e não baguncei, por que eu vou arrumar de novo, se está limpa? É verdade que a nossa quarentena está bem longa, né? E vai se prolongar um pouquinho mais. Realmente Sim, vai se prolongar um pouquinho mais para quem puder. Também tem isso. sim. Porque a retomada, não acredito, eles vão retroceder e vão voltar, vão retroceder e vão voltar, como está acontecendo em outros países. Mas a gente tem que parar e pensar: epa, eu estou fazendo alguma coisa que eu não fazia. Está me fazendo bem? Ou eu estou procurando satisfação em algo que está me fazendo mal? Por quê? A comida em excesso não é bom para ninguém. A bebida em excesso não é bom para ninguém. A insônia não é bom para ninguém, né? Então, a gente começa a procurar intimamente por que eu estou fazendo isso. Agora, para a maioria das pessoas que têm famílias com marido, mulher, filhos, todos dentro do mesmo espaço, e filhos pequenos, é muito difícil, gente. As crianças aguentaram 1, 2 dias, ah, que bom, o papai está em casa, a mamãe está em casa. E agora? Desde março, como é que vai levar? Então, tem que, antes de procurar o auxílio profissional, você tem que ver se realmente você precisa. Se você não der conta, aí procura o auxílio profissional. Se você der conta, não procura. Não procura agora. Porque se você só vai saber se tudo isso é efeito da quarentena ou não quando passar. É verdade. Quando passar, e você vai dizer. E aí nós vamos realmente, eu acredito, sinceramente, que nós vamos mudar nosso comportamento. Vamos ser menos egoístas
com os outros e conosco também, né? Vamos parar de olhar só para o nosso umbiguinho, né? Fica muito difícil mesmo, né? Até porque a quarentena tá sendo um momento de sacrifício coletivo mesmo, né? Porque Coletivo. ninguém quer ficar em casa o tempo todo, enfim. Mas eu entendi bem o que você falou. Então, eu acho que é realmente aproveitar quando, se a gente realmente identifica que o nosso comportamento tá diferente do que costumava ser, acho que vale realmente a reflexão de, cara, calma, por que que eu tô fazendo isso? Pra gente conseguir se ajudar, né? E se conhecer um pouco melhor antes de falar, nossa, meu Deus, preciso de remédio, não tô conseguindo, tô precisando de ajuda. Acho que vale também essa reflexão, né? Cada um fazendo a sua própria reflexão íntima ali. Quando você mora sozinho, fica mais difícil. Verdade. Realmente a solidão bate, né? Mas hoje você tem a internet está aí mesmo, todos esses meios tecnológicos que nos ajudam, ele te mantém conectado, né? Os professores estão dando aula de casa, a gente vê pela televisão que o pessoal está fazendo os programas de casa, né? E você não precisa, você fica sozinho, mas não precisa ficar isolado do mundo. Você está isolado fisicamente, né? Mas o seu convívio virtual deve acontecer. Não exageradamente, mas deve acontecer, né? Eu não sei vocês e todos os que nos estão nos ouvindo, mas muita gente dispensou até faxineiro ou quem tinha empregada, babá, dispensaram com medo do ir e vir. Só Sim. não dispensaram aqueles que não podem mesmo, né? Os cuidadores de idosos, ou aqueles que não querem mesmo fazer nada. Então, tem muita coisa para você se ocupar em casa, muito mesmo. Eu conheço pessoas que nunca pensaram em cozinhar na vida e hoje estão cozinhando e produzindo refeições razoáveis. Não vou dizer de chefe, que é exagero, mas produzindo refeições razoáveis. Eu mesma sempre gostei de cozinha, mas eu nunca cozinhei tanto como agora. E distribuo, né? Distribuo para a família, porque o que eu vou fazer com tanta comida? Tá certa, tá certa. É. Minha mãe tá falando, Ju, eu sou um exemplo disso. Eu nunca tinha nunca tinha cozinhado, nunca. Não sabia fazer prática, sabia fazer ovo mexido. Hum. Agora tô cozinhando, perdendo medo da cozinha e realmente, né? Coisa pra fazer em casa é o que não falta no caso pra Pois é, ocupar. você não precisa ficar à toa, parado, o que eu vou fazer? Não tenho nada para fazer. Nem precisa ficar vendo tudo que a televisão te mostra, também não, né? Vai ler um pouco, releia os livros que você não, que você diz, quando eu tiver tempo eu vou ler de novo. Veja alguns filmes, arrume algumas gavetas, separe roupa para doar, né? Tem muita coisa para a gente fazer. Agora, se isso ainda te deixa angustiado, procura uma ajuda. Procura. Aí precisa mesmo. Tá? Sim, Mesmo você ocupando seu tempo todo. Porque é muito difícil mesmo. A gente, como você disse, a gente nunca viveu isso. Eu era criança quando o Brasil passou pela gripe asiática, que eu nem percebi, ninguém isolava nada. Agora, você sabe que em 1918, exatamente há mais de 100 anos, a gente teve a gripe espanhola, né? sim. E meu pai era pequenininho e depois que ele contava que a mãe dele, duas irmãs, faleceram, ficaram ele, a minha tia, que era a mais velha, e ele, o mais novo. Numa família de 6 ficaram 3, todo o resto faleceu com a gripe espanhola. A gripe asiática, pelo que a história conta, porque como eu disse para você, eu era criança, eu sei que ela existiu, eu me lembro disso, mas eu não me lembro de um impacto tão grande quanto essa. Agora, a globalização leva a gente a isso, né? Na gripe espanhola, a gente tinha guerra.
E agora a gente tem globalização. Exatamente. Viagens, viagens de turismo, de trabalho, de visitar familiares que trabalham no exterior ou em outro estado. A gente não para. Eu mesmo já viajei muito a trabalho. Fui dar muito curso de pós-graduação fora da cidade do Rio. Muitos, muitos mesmo. Hoje, eu não vou mais. Então, você tem muita coisa que te leva a ficar meio angustiado e diz, a minha psique não está boa. Não está boa porque o momento não é bom também. Sim. Né? O momento não é bom. É difícil, né? Em alguns momentos eu fico até, vou ser bem sincera, eu me sinto até um pouco culpada às vezes quando de verdade eu tô aqui em casa a gente também não tá vendo tanta notícia assim, eu acabo optando um pouco pela, alienação. Óbvio que eu conheço, que sei os números, sei o que tá acontecendo, mas senão a gente deixa ser consumido por esse tanto de notícias que a gente, ainda mais com o celular, com a internet, a gente fica, enfim, se depara com essas notícias o tempo todo. E às vezes eu consigo, pelo menos aqui em casa, me desligar totalmente do que está acontecendo. Tem algum momento de distração, fazendo alguma coisa que eu goste, enfim. E aí depois eu lembro, eu já me peguei até me sentindo um pouco culpada. Meu Deus, estou aqui me divertindo e tá essa situação. Então, é um conflito interno que todo mundo está vivendo, óbvio, de diferentes maneiras, cada um vivendo o seu próprio conflito, mas é bem complicado, assim, é bem complicado parar e se avaliar, se entender. Acho que é um exercício muito complexo, mas bem necessário para esse momento, para a gente conseguir até, enfim, se conhecer um pouco mais e ser um pouco mais, falar com mais propriedade do que a gente, de como a gente é e como é que a gente se comporta frente a essa situação, né? Tão diferente. O, a família hoje é diferente, né? As refeições que existiam antigamente, principalmente o jantar, né, que o chefe da casa chegava, poucas mulheres trabalhavam, a família se reunia para jantar, né? Hoje você não vê isso. Cada um chega uma hora, né? Quando os casais são só marido e mulher, e ou namorado, namorida, não importa. São duas pessoas dentro de casa, eles até tentam ter um horário, né? Mas se você acompanhar as notícias, você vai ver que, para alguns, e eu digo isso para vocês dentro da minha experiência que eu estou vivendo agora, de relatos de pessoas, para determinados casais está ótimo, maravilhoso. Eles estão se dando muito bem, dividindo tarefas, criaram até um ritual de no meio da tarde a gente toma um café, come um pedacinho de chocolate, um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Mas tem outros que não. Tem outros que não. Por quê? Depende muito do que está acontecendo com eles. E o medo do que vem pela frente é muito grande. A gente não deixa aflorar, né? A gente não deixa aflorar. Normalmente, a gente vai enfrentando, mas muita gente não consegue. É Então, verdade. você não sabe o que vem pela frente, né? Aí você come, você toma, ao invés de um copo de vinho no jantar, você toma um pouquinho mais, entendeu? Aí você diz assim, uma das perguntas era, o que eu faço para insônia? Tem que ver por que você está com insônia. Você dormiu até mais tarde pela manhã, então você vai deitar mais tarde. Você deitou à tarde, depois do almoço? Ou pela manhã você foi até meio-dia? Come muito chocolate? Toma muito café, chá, mate? Tudo isso é excitante. Você não precisa comer o chocolate, mas comer o biscoito, um pacote de biscoito de chocolate na sua ansiedade, você já tem estimulante suficiente para te impedir de dormir. E o uso também constante do computador, do celular, das redes sociais, de uma maneira geral, isso faz com que você também fique excitado. É. Aliás, tem uma pergunta aqui que eu nem sei o que significa, eu vou ler pra você. O que é nomofobia
e como ela nos afeta? Totalmente novo pra mim. Tô falando aqui de leiga, só li a pergunta. Tem nem o que se trata. Nomofobia é o que todos nós fazemos hoje, sem a fobia, tá? É usar esses meios tecnológicos que a gente tem. É você não conseguir, por isso a fobia, tá? Eu até peguei, copiei para explicar para vocês, né? Normalmente, hoje o nosso celular tem N funções. Tem gente que não chega nem perto do computador. Quem trabalha não, precisa do computador. Mas para quem não trabalha, não precisa, né? E antes da gente estar em quarentena, o que nós víamos nos restaurantes, nos bares que a gente ia? Todo mundo digitando sem parar. Ninguém deixa de ver a mensagem que entrou. Nomofobia é exatamente isso. O medo, a fobia, o medo que você tem de se desconectar com o mundo. Você tem um pavor de não estar conectado, da bateria acabar, do celular escangalhar, de você estar em algum lugar que não tenha rede de Wi-Fi. Isto, simplificando, isto é nomofobia. Nomofobia é exatamente o medo que você tem de todo esse aparato que a gente conta hoje não estar à sua disposição. E se você usa de maneira abusiva esse aparato eletrônico, você é nomofóbica. Agora, se você usa e não dorme com ele do seu ladinho, não leva para o banheiro, entendeu? Aí você usa normal, porque nós todos usamos muito. Você diz assim, eu tenho um filho que não larga o celular, mas o pai e a mãe também não largam. Qual é o Exato, exemplo que você está dando? exato, exato. Não é? Tô aqui reflexiva, pensando em agendar a consulta com a senhora logo em seguida dessa live, porque esse negócio Senhora, você de não precisa. nomofobia. Você tem seu trabalho, você tem o Andrei do seu lado, você vem de uma família bem estável, seu avô, sua avó, sua mãe. Nada disso, você não precisa, não precisa. Mas realmente, hoje a gente quer ver quem entrou, quem não entrou, né? É. E o jovem, principalmente o adolescente e o que está em nível universitário, ele não quer ficar de fora de nada. Ai, será que o grupo marcou alguma coisa e eu não estou sabendo? Isso é muito sério mesmo. Acaba, Você não. deixa até de viver o presente, né? Estão muito Pois preocupados é, em viver o que precisa hoje é a gente largar isso um pouquinho e conversar com quem está do nosso lado. Né? Não é pelo WhatsApp. Conversar mesmo, olho no olho, sabe? Trocar ideias. Eu não sou contra, eu mesmo uso muito o WhatsApp. Né? Mas para tudo. Né? Uso as redes, uso os aplicativos. Agora então, na quarentena, eu uso muito, principalmente para ver, para pagar conta, essas coisas todas. Uhum. Mas o que a gente vê, o que a gente chama de nomofobia, é você não ter seu dispositivo móvel à mão. Entendi. Você vai para algum lugar numa cidade pequena, e aí, em algum ponto, pega a rede de Wi-Fi, em outro não pega. O que você vai fazer? Eu vivo isso sempre. Eu vivo isso sempre. Entendi. Vamos Não, lá? tudo bem. Não acho que não é tão grave assim, não. Mentira, mas E você novas. trabalha em frente, você trabalha com Sim, um computador. Né? sim, sim, sim. Então, Não, mas é isso, enfim, as tecnologias trazendo à tona novas questões, né, do ser humano que está ficando tão dependente dela. O
Que mais? Mudando um pouquinho de assunto, tem uma pergunta aqui. Alguém perguntou, na verdade, nem uma pergunta. Alguém sugeriu que você falasse um pouquinho sobre toque. A gente tem essa mania de falar que a gente acha que tem toque para tudo, a gente banaliza um pouco isso. Então, eu queria ouvir de você, da profissional mesmo, entender o que efetivamente o toque, o que é ter toque. O toque, no sentido estrito da expressão, é transtorno obsessivo compulsivo. E é uma doença gravíssima, tá? E ela leva, às vezes, alguns anos desapercebida pelos que estão à nossa volta, né? A gente brinca, ele está com toque, mas ele está com toque mesmo, né? Começa pequeno, né? Começa a lavar as mãos mais vezes, ou varrer um ambiente mais de uma vez por dia. Ah, não, sujou, vou limpar, fica mais fácil para mim, tá? Mas o toque é uma doença séria, não dá para falar em poucas palavras. Ele fica lá, latentezinho. A gente nem tem certeza absoluta. Você tem vários trabalhos que tentam mostrar que é uma doença que tem um componente genético. E as doenças psiquiátricas, esqueça as doenças adquiridas. As doenças adquiridas, como a ansiedade que nós estamos vivendo agora por causa da quarentena, a ansiedade que a gente às vezes tem quando começa a demissão no ambiente de trabalho da gente, né? Quando um filho vai fazer um concurso, isso é normal. Esta ansiedade, esta compulsão que a gente tem de pensar nisso o tempo todo, isso é normal. Agora, a obsessão é quando você não consegue se livrar do pensamento. Você vai, por exemplo, eu tenho certeza, eu já fui e fechei a porta, mas eu fechei a porta mesmo? Aí eu vou lá e vejo a porta. Até eu deitar, 5, 6 vezes eu fui olhar se as minhas portas estão fechadas realmente. E quem mora em casa, olha a porta e janela. É uma obsessão maior ainda. E a obsessão leva à compulsão de repetir o gesto. É uma maneira simplista de falar, porque a doença é muito grave. E precisa de acompanhamento psiquiátrico. Precisa mesmo. Sabe? Não pode ser deixada de lado. Já recebi, em outras épocas, no meu consultório, paciente com mão ferida de tanto que lavava. Não. É bem grave, né? É. O toque é uma doença grave. Tá? Tá bom, não Agora, faz não fica sentido. A gente. achando que você está com toque porque você está em casa e está limpando mais do que você costuma limpar. Você está ocupando seu tempo. Agora, veja se não é uma obsessão. Se você fica pensando nisso, que você não consegue desligar o pensamento dessas coisas. Tá? Faz bastante sentido. Acho que foi bem esclarecedor, porque a gente banaliza um pouco até essa questão A gente do brinca toque. muito, né, com isso, né? Brinca muito. Ah, fulano está com Exato, toque, fulano está com toque. exatamente. Exatamente. Eu queria levantar mais um tópico aqui, doutora Milda, a respeito de uma doença que acho que ainda tem um tabu muito grande em cima dela. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o mal do século, a depressão. É, que, enfim, é realmente acho que é uma doença que muitos nem sabem, nem tratam efetivamente como uma doença. Acho que ainda existe muita gente ainda que leva a depressão do próximo como uma frescura. Ah, ele tá triste. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a depressão. Depressão é outra das doenças graves, muito graves, podendo levar até você a tentar contra a sua vida, né? Aquele sujeito quietinho, bonzinho, ele era tão quietinho, tão bonzinho, um dia pula do 8º andar, né? Ele era quietinho porque a depressão dele era muito grande, né? Muito, muito grande. E a depressão também pode ser, como nós estamos agora, num momento
Você deprimiu porque alguma coisa aconteceu e você ficou triste, ficou deprimido. Isso aí é saudável, tá? Isto não é doença. Agora, você não consegue, de jeito nenhum, você não tem motivo para estar triste, mas você não consegue. Chega ao ponto que você não consegue levantar da cama, e se você levanta, você não se arruma, você fica de roupa de dormir o dia inteiro, você não quer tomar banho. Aí a depressão é muito séria. E a depressão é uma doença psiquiátrica seríssima, que precisa ser acompanhada. Porque, como eu acabei de falar, ela pode também fazer com que a pessoa se deprima tanto que não veja razão de continuar a viver. Tá? Não dá, realmente não dá para você falar em todos os tipos de depressão. Agora, existem, por exemplo, só um apêndicezinho, por exemplo. Muitas mulheres, quando entram na menopausa, elas se deprimem. Por N motivos. N motivos. E motivos que foram sendo assimilados por elas com o passar dos anos, sem nem perceber. Ah, eu na menopausa sou velha. Ah, eu na menopausa vou perder o interesse sexual. Muitas mulheres, ou então por causa da queda de hormônio mesmo, é natural. Aham. É natural, né? O organismo trata de reorganizar isso. Mas algumas mulheres precisam realmente de tratamento psiquiátrico. Elas não conseguem superar. Isso é um exemplo que eu estou te dando. Tá? Outro exemplo é, você já nasceu com um componente genético para depressão. Alguma coisa acontece que você desencadeia a depressão e aí, sem ajuda, você também não sai dele. Tá? Alguns são com o passar dos anos, outros são até precoces. Tá? Tá bom, ficou claro. Não, é realmente, depressão é algo muito sério. E precisa ser falado, precisa ser discutido, porque, enfim, acho que a gente. Óbvio que agora com informação as coisas melhoram, as pessoas sabem um pouco mais, mas ainda eu vejo que ainda existe um tabu muito grande a respeito disso. E ou a pessoa não identifica, ou quem tá perto não identifica. Eu acho que a gente consegue até, enfim, ajudar uma pessoa se a gente consegue identificar que ela tá passando por um momento diferente, está um pouco mais retraída, enfim. É, E eu acho que no final das contas, todas essas perguntas surgiram porque tudo isso se mistura nesse bolo louco que a gente está vivendo, que é a quarentena. Tudo isso se intensificou. Muito, Exato. muito. Você não tem uma válvula de escape. Não tem. Não tem uma válvula de escape, porque chega uma hora que é repetitivo. Você varre a casa, você lava a louça, você faz comida, você pede pela internet, né? Usa os aplicativos, mas ocupa as 24 horas. Quem está trabalhando até ocupa. E aquele que não está trabalhando, É né? verdade. É verdade. Ou então se sobrecarregou mais. Eu volto a falar. Eu morro de pena das crianças, dos adolescentes, dos jovens como vocês. É tempo perdido. As crianças, olha, eu moro num edifício grande, né? Não tem tanta criança assim. No começo da manhã, as crianças estão correndo, você escuta, quando eu vou lá para a parte dos fundos do apartamento, eu escuto, né? As crianças gritando, né? A essa hora, a gente está cá na ponta da rua, eu não estou perto da parte de ventilação. Ah, já tem choro, já tem manha, né? Porque as crianças estão presas dentro de casa. E aí, pai deprime, mãe deprime. Esta é uma depressão que você sabe que vai passar. Porque eles não têm muitos meios. Por quê? Porque você diz, ocupa, joga, desenha, mas 80 dias? Haja criatividade.
Senhora. 80 dias. A maioria das escolas estão mandando trabalhos online, tem até aulas online, né? Sim, sim. Minhas netas, como estão na terceira série, todas duas, elas têm aulas online, meus netos também, mas nem todas as escolas estão fazendo isso. Aqui no Rio, principalmente as escolas públicas, não fazem. Fazem assim, um grupo de mães se reúne, eu vejo os netos da minha irmã, mas não como as escolas privadas estão fazendo. E aí os pais ficam sobrecarregados. Aí bate uma ansiedade para que isso acabe, uma depressão porque ele não está dando conta. Ah, será que eu sou boa mãe? Será que eu sou bom pai? Perdi a paciência. Mas é normal, gente. É normalíssimo. Da mesma maneira que a gente perde a paciência no dia a dia. É que agora intensificou, como a gente sabe, né? Intensificou. Nossa, potencializou tudo. Tudo, Meu Deus do tudo. céu. Tudo. Que mais? Eu acho que eu consegui cobrir todas as perguntas. Eu No- acho que sim. Passou muito rápido. Eu nem vi a hora passar, Milda. Eu queria. A gente já tá chegando no fim da nossa conversa, porque o Instagram só deixa que a gente fique aqui 1 hora, senão ele corta a nossa live. E É, eu queria que nesses minutos finais. Nossa, peraí, tem uma pessoa que alguém mandou alguma coisa. Ah, o Andrei, no caso, meu marido, que tá no quarto. Como dosar Como dosar a ansiedade por produtividade e necessidade psicológica de estar produzindo, estudando e aprendendo, principalmente com esse tempo a mais que estamos tendo em casa? Basicamente, essa é uma pergunta muito boa, porque pelo menos assim, todo mundo do meu círculo de amizade, de convívio, tá passando por isso. Existe essa cobrança de que, nossa, a gente tem tempo a mais agora em casa, então a gente pode fazer um curso de especialização, a gente pode aprender a tocar um instrumento, a gente pode, ou a gente deve. Então, assim, o que antes deveriam ser ideias para a gente conseguir passar o tempo e utilizar bem o tempo, passou a ser uma necessidade. A gente começa a se cobrar para conseguir ser produtivo. Então, se eu fico o tempo todo, o dia todo, tô de folga, eu fico o dia inteiro vendo série na TV, eu falo, ai. Aí eu me sinto mal. Aí vem a culpa, falando, tipo, nossa, passei o dia, fiz nada de produtivo. Então, existe essa cobrança também interna nossa. Então, como é que a gente consegue dosar isso, Milda? Porque existem esses dois lados também da você não balança. passou um dia improdutivo. Quando que você teve tempo de ficar o dia inteiro vendo série? Só os domingos, se você não trouxe trabalho para casa. Se você levar trabalho para casa, né? Na docência eu parei, né? Parei e eu vou te dizer, eu sinto falta. Eu às vezes digo assim, eu tenho tanto para dar e não estou dando. Mas por quê? Porque eu corrigia muito trabalho de conclusão de curso. Eu passava a madrugada de frente do computador corrigindo trabalho de conclusão de curso, né? Hoje eu tenho mais tempo. Mas não se culpe por você ver série. Realmente, o que eu tenho visto é que muitas pessoas estão produzindo mais porque se sentem compelidos a produzir. Eu tenho mais tempo, eu sou obrigado a fazer isso. Não é obrigado. Não é obrigado. Você tem que usar o seu tempo para seu prazer também, para conviver, para o Andrei conviver com você, né? Para ligar para os amigos, para vocês fazerem alguma coisa juntos dentro de casa, né? Vocês têm que saber administrar o tempo. Não é empurrar, depois eu tô com tempo, depois eu faço, Não, não é assim. Vocês têm que arrumar um cantinho, por menor que seja o apartamento, arrumar um canto para vocês terem o material de trabalho de vocês. E vocês produzirem o que vocês estão acostumados a produzir. Se produzir um pouquinho mais, não tem importância. Agora, não se cobre para produzir o tempo inteiro. Fazer um curso online é uma boa, se você estiver disposta, mas não é obrigada. Não é obrigada. Tá? Cozinhar é uma boa, mas também não é obrigada. Lavar e passar roupa, não sei. Não sei. Porque Também provavelmente a não gente. sou obrigada, não sou obrigada. Andrei faz pra mim, Milda. Tô nem aí, não sou obrigada a isso.
Aqui quem faz sou eu. Eu tô ficando também. Mas ele fazer para você é bom. Bom. Vocês estão Eu acho dividindo as coisas. também. Então, não tem que se sentir obrigado a preencher as 24 horas. Não tem. Não tem. Tem que ter algum lazer também. Porque a gente tem que voltar para um mundo que está retomando e um mundo e temos que voltar saudáveis. Nós vamos estranhar? Vamos. Da mesma maneira que a gente está estranhando agora, a gente vai estranhar. Por quê? Porque de verdade você retornar não quer dizer vou abraçar, vou beijar, como o brasileiro tem mania de fazer. A gente Exato, vai sentir muito isso. Muito exato. mesmo. Né? Mas pode, ô Andrei, você pode ficar tranquilo que você não precisa produzir mais do que o seu trabalho exige de você, tá? E se seu É, chefe disser, ou você teve tanto tempo e não fez nada, você fez muita coisa. não, é verdade. Eu acho que hoje a gente acaba se cobrando muito e aí vira um ciclo, porque aí a gente se cobra e a gente fica ansioso porque não produz, tá ansioso porque enfim, realmente a gente fica nesse ciclo. Eu acho que vale muito ouvir você falar para a gente Porque se conseguir você ficar nesse refletir. ciclo, você não vai produzir. Exato, Você vai ficar exatamente. tão ansiosa que você não vai produzir, né? Exatamente, exatamente. Acho que a gente tem que realmente se libertar e conseguir, enfim, usufruir desse tempo livre que teoricamente a gente ganhou na quarentena, estando em casa, da maneira que a gente achar melhor. Se eu quiser dormir, eu tenho que Você poder vai dormir sem culpa. sem É, culpa. acho que é bem por aí. Milda, faltam alguns poucos minutos. Eu queria aproveitar esses minutos para agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Eu acho que Nada, foi. querida. Para mim foi um prazer. Eu me sinto honrada de você ter se lembrado de mim, tá? Imagina! Eu acho que foi super esclarecedor. Eu acredito que todo mundo que está aqui acompanhando a gente gostou muito de ouvir alguns pontos que realmente são esclarecedores e fazem a gente refletir. Acho que hoje a gente acaba realmente se questionando muito. Como a gente tem muita informação, e é muita informação muito rápido, a gente começa a pensar, meu Deus, eu acho que isso não é normal. Então a gente é tomado por tanta informação que às vezes E a gente informações erradas às vezes. erradas muitas vezes e a gente É, acaba se pegando ou se autodiagnosticando ou criando esse ciclo que a gente falou que é tão ruim e que acaba deixando a gente improdutivo. Então, ter você aqui conversando com a gente, esclarecendo esses pontos, acho que foi muito, muito rico pra gente. E, enfim, eu queria deixar agora esses últimos minutinhos só para você dar um recado final para todo mundo que está te ouvindo aí. olha, gente, o que eu tenho para falar para vocês é que a gente cansa de escutar isso. Vai passar, vai passar sim, vai passar. Vai chegar uma hora que vai passar. Mas acontece que até passar, e a gente não sabe quando vai passar, vamos aproveitar nosso tempo da maneira mais saudável, tanto para o nosso físico quanto para a nossa mente. Nós não podemos nos abater, né? A maioria de nós convive com pessoas que já perderam entes queridos, ou nós mesmos perdemos, né? Pessoas do nosso relacionamento. O mundo é cíclico. Se a gente for ver a história, isso já aconteceu várias vezes. É duro falar assim, mas eu sinto, você sente, todo mundo sente. Mas nós temos que cuidar do nosso físico e da nossa psique. A É isso nossa aí. psique, não estando cuidada, o nosso físico não vai ser cuidado. Tá Ok? certo? Agradeço muito a atenção de todos vocês A e gente que até uma agradece. próxima vez. Agora, qual vai ser a próxima live? A próxima live vai ser quinta-feira com uma dermatologista, com a doutora Vamos, Larissa. vamos, vamos acompanhar. Milda, Um muito beijo. obrigada, viu? Um beijo, boa noite. Beijo, gente, todo mundo que acompanhou. Obrigada. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Até. Tchau.